Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um programa Palavreado, o nosso podcast, trazendo gente relevante para papos interessantes, ou gente interessante e papo relevante. Eu sou o Edgar Jorge. Eu sou o Fernando Pagan. Olá para todos. Olá, olá. E quem é a nossa convidada? Muito prazer, seja bem-vinda, Mariana. Muito obrigada. Canina. E assim, eu acho que para começar a falar com ela, vou contar uma pequena história que nos envolve, né? Este ano, nós estávamos lá na Filipossos, né? Na festa literária lá de Poços de Caldas, e aí conversando com o escritor de Piracaia, José Santos, ele me disse, né? Que, aliás, ele me perguntou, né, de onde que eu era, eu falei que eu era de Amparo. Aí ele me disse o seguinte: caramba, mas a pessoa que trabalhou na parte editorial do livro é também de Amparo. E eu com o Edgar estávamos lá prestigiando o evento. Aí na hora eu perguntei: ué, quem será que é essa pessoa? Aí ele me disse: o nome dela é Mariana Canina. E eu já disse para você na hora, eu falei: Mariana Canina, ué, eu conheço esse nome? E aí depois eu tive o prazer de reencontrá-la. Né, ela que foi minha aluna, né, nós tivemos aí já um contato e foi muito bom revê-la nesse evento junto com o José Santos e sabendo então que ela trabalhou na edição da parte editorial desse livro do José Santos, que é a Turma da Mônica, Encontro com o Fernando Pessoa. Então seja bem-vindo e a gente quer começar logicamente conversando com você, falando a respeito desse trabalho e também você falar um pouquinho sobre você para o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo. Muito obrigada pelo convite, obrigada Edgar, obrigado Pagan. Foi uma surpresa a gente se encontrar em outra cidade depois de tantos anos, porque me formei em 2015, foi o nosso último contato praticamente aqui na cidade. A gente acabou não se vendo mais, vai pra faculdade, sai da cidade e tudo mais. E a gente vai se encontrar em Poços de Caldas, né? Como que a vida é muito doida. O mundo é um quintal, né? Pois é. E nos traz até aqui, né? Até o podcast. Também. Quando eu imaginava que isso iria acontecer. Eu fui mais pra Poços, né? Pra prestigiar o lançamento, mas assim, como plateia, não era nada pensado em participar de mesas ou encontrar o José, que inclusive, um fato curioso é que foi a primeira vez que a gente se encontrou ao vivo. Eu nunca tinha encontrado o José, apesar de já ter participado de alguns projetos com ele. Então foi a primeira vez que a gente se encontrou e foi uma surpresa e trouxe bons frutos também, né? O encontro com ele, o encontro com você, que nos trouxe até aqui com o livro da Turma da Mônica, né, que foi um convite muito especial do José para eu participar, mas eu acho que eu tenho que voltar do começo. Então vamos lá. Vamos lá do começo. Eu vivi minha vida inteira aqui em Amparo e fui fazer faculdade lá em São Paulo de editoração, um curso que poucas pessoas conhecem. Não sei nem se você já tinha ouvido falar. Sim, eu na já época. tinha ouvido. Já tinha ouvido. Nossa. Eu sim. Já? Também? Sim, eu tenho um livro escrito, né? Então, Olha, eu já tive conheci um problemas pouco. com a editoração do meu livro. Ah, sim. Também Então, tem um processo da editoração. Eu sei muito bem Sim. o que é. Eu tive uma má experiência, mas eu espero conhecer melhores. Então, para o próximo livro já fica Já aí, fica aí o uma convite, sugestão, isso, já passa o cartão para ele. o currículo. Mas, então, eu fui fazer esse curso de editoração lá na USP, que apesar de a gente ter o curso lá, a gente tem a Escola de Comunicações e Artes, com os cursos de jornalismo, publicidade, artes cênicas, tem muitas coisas lá também. E mesmo dentro do instituto, as pessoas não ouviram falar do nosso curso, né? Fazia aulas junto com o pessoal de jornalismo e falava, nossa, mas a gente está no mesmo prédio, né? Então é um curso ainda pouco conhecido, pouco divulgado. Acho que está mudando até, porque, enfim, muitas editoras, revistas, todo o meio editorial está dando mais valor para o profissional de editoração, porque antes era o profissional de letras que fazia tudo isso, né? A pessoa que ia lá, fazia a revisão gramatical, e agora a gente tem o curso em que a gente pode aprender um pouco mais do geral, não só da parte
do texto, da parte da arte. Então, eu acho que esse é o ponto, a vantagem do curso de editoração. Então, me formei. Qual é a duração do curso? 4 anos. Então, né, acho que é 12 semestres, mas 4 anos, vamos dizer assim, né? E faz vestibular normal, tem poucas vagas, então não é tão fácil assim passar, mas espero que as coisas também mudem por lá também, tenha mais acessibilidade para as pessoas conhecerem o curso, entrar e, enfim, se encontrar por lá também como eu me encontrei. Você disse que a sua atividade de editoração, ela era antigamente mais realizada por profissional da área de letras, Isso. Professor de português e letras. Você era formado em letras ou jornalismo, porque tinha muita parte da revisão mesmo, então você tem que saber as normas gramaticais para revisar um texto, para você opinar no texto de um autor, porque também é sempre uma questão, porque você não sabe até que ponto você pode mexer no texto do outro. Então as pessoas davam mais valor para quem realmente tem toda a base curricular de uma letras, ou de um jornalismo, de uma redação publicitária, enfim. Porque o nosso foco acaba sendo, a gente tem matéria sobre revisão, sobre... mais revisão mesmo e parte de arte, né? Mas daí a gente tá falando de outra coisa. Mas não é aquela formação de 4 anos estudando todos os gêneros literários, teorias literárias e gramática. A gente tem o geral, né, o básico, mas normalmente você também precisa complementar a sua formação com alguma outra coisa. Se você quer fazer revisão, você faz o curso de editoração, faz os cursos, tem muitos cursos EAD, pós-graduação, tem tantas coisas que a gente pode seguir e que realmente precisa, né? Porque só o curso de editoração talvez não te dê um destino certinho, assim, do jeito que você gostaria. Tem muitos caminhos que você pode seguir e você escolhe e se especializa depois. Que tá tudo bem. Me diz uma coisa, você é solteira? Sim. Sua família é aqui de Amparo, Canina, muito conhecido. Me conta aí, aqui em Amparo, antigamente, não agora, a gente costumava perguntar, hoje não se pergunta, você é filho de quem? Né? Conta pra mim a curiosidade deste que vos fala. Se eu sou filha de quem? Da tua família canina. A família canina é grande, é tradicional, sim. Tem várias vertentes né? Eu sou filha do bombeiro canina. Perdão? Do bombeiro canina. Ah, tá. Sim. Ok. Tem o CFC Millennium agora, que já é um bombeiro aposentado, então minha família é dessa parte dos caninos de Amparo. Tá certo. E você mora aqui em Amparo? Moro, atualmente estou morando aqui em Amparo. Tá. E trabalha de home office para uma empresa de São Paulo. Tá joia. Eu devolvo para você. Então vamos lá então. Agora você já falou já falei muita coisa. Isso, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também do curso de editoração, que eu acredito que seja importante também algumas questões específicas. Mas a gente vai conhecer a pessoa também, né? Com toda certeza. Porque aqui não é exame, não é preparação para uma profissão, né? Aqui a gente vai explorar o conhecimento da nossa convidada e a pessoa dela, para a gente, para o nosso público conhecer. Né? Sim. E até para que depois mais pessoas entrem em contato com você, sim, para trabalhar também, né, nessa questão de editoração, conhecendo melhor a Mariana Canina. Ela vai ficar muito famosa, né? Depois de passar por aqui. Com toda certeza. Olha, estou contando com isso. Com toda certeza. Bom, e aí, então, depois você terminou o curso, e aí como que foi, então, o projeto aí com o José Santos, da Turma da Mônica, primeiramente, e outros projetos que depois você vai comentar também de outras obras, né, que já foram lançadas aí. Da Turma da Mônica foi bem curioso, porque ele já tinha alguns outros títulos da Turma da Mônica com o Maurício, que a turminha vai para outros países, né? Então eu já sabia que ele tinha essa coleção e ele já estava com ideias de fazer um novo livro. Depois que eu já tinha feito alguns trabalhos para ele me convidou para participar desse projeto também, junto com o Miguel, que é filho dele. Então eles assumiram a parte da redação,
Mas eu fui dando meus pitacos também, ajudando, né? Porque a gente fazia tudo de uma forma muito colaborativa, né? No Google Docs, vamos lá, né? Todo mundo pesquisando junto, dando sugestões. Da mesma forma que ele ia escrevendo, eu já ia revisando. A gente ia formando a estrutura do livro, do que a gente ia fazer em cada capítulo. Foram muitas ideias que nem estão na versão final do livro, e eu acho que isso é bem difícil de lidar também, né, com as partes que não chegam ao leitor final e que ficam na nossa cabeça, né? Eu levo as histórias que não estão contadas aí comigo ainda, né? O que você queria que estivesse no livro e que não apareceu? Existe alguma situação que você se recorda? Eu lembro de uma situação específica que é a mudança de personagem, que a gente tinha trazido o Chico Bento. Ele estava no livro, então tinha toda a parte do caipirês também no livro, e que o Fernando Pessoa, ele não consegue nem entender muito o que o Chico Bento fala de vez em quando, né? E por uma questão da Maurício de Souza Produções lá, foi escolhido para que ele saísse mesmo, até porque acho que é um personagem que não pega um avião e vai para Lisboa, considerando a personalidade dele. Então a gente precisou trocar pelo do Contra, e agora é o do Contra que fica na história, mas eu sempre lembro que a gente fechou o livro com o Chico Bento. A gente fazia até as aparições para ver se algum personagem está aparecendo mais, se não tá. A gente tinha uma planilha de quantos personagens aparecem por cada capítulo. Então a Mônica aparece tanto. E a Mônica aparece mais? Não, a gente tentou equilibrar. Equalizou. Porque equalizou. Porque a gente realmente não queria dar destaque para nenhum, né? Então tinha isso, daí tinha o Chico Bento, daí ele saiu, aí a gente teve que substituir as falas, né? Sabe o que eu quero? Que você mostre o livro do qual nós estamos falando. Mostre para aquela câmera lá. Este aqui. Deixa eu Fernando ver. Pessoa. Isso. Com os personagens da Turma da Mônica. Não todos que estão citados no livro, aqui na capa, mas muito alguns bom. deles. Muito bom, obrigado. Eu quero que você conte sobre o livro. Sobre o livro. O seu trabalho, a gente vai passar por ele, mas o que é esse livro e o que ele tem de interessante? Eu acho ele, né, absolutamente cativante, interessante. Sim. Mas conta para o nosso público de que se tratam. Eu acho que a parte principal realmente é trazer esses personagens da nossa infância, que é a Turma da Mônica, e quem não conhece a Turma da Mônica aqui no Brasil, cresce com a gente, cresceu comigo, e trazer outro personagem da literatura também, que é o Fernando Pessoa, e que daí já é um personagem, um autor, né, não conhecido talvez pelo público geral, e principalmente os seus escritos, e ele é uma personagem muito interessante, exatamente por ele criar diferentes personalidades, que são os heterônimos. Então tem muita coisa para explorar nesse livro, e o livro tenta trazer um pouquinho dessa amplitude que é a obra de Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, por sinal, ele tem várias personas, né, através de quem ele escreve, né, os textos deles. Eu estou certo, professor? Com certeza. É isso, são 130 e poucos? É mais do que 100. Eu acho que 135, se não me engano, o que a gente traz foi aqui. O que nós vimos naquela palestra em Poços de Caldas, eram 135 ou 136. São os mapeados, né? São os mapeados. O que a gente não sabe é o que estava realmente na cabeça dele. Pode ter muitas outras coisas. Isso. Isso é só para ilustrar que você falou que ele tinha vários personagens, né? Isso, dentro dele. E por isso eu acho que é uma obra tão rica, porque tem muita coisa para explorar da vida pessoal dele, da parte de Lisboa, que a gente traz muitos... as homenagens que tem na própria cidade, os lugares onde ele viveu, o que ele pôde conhecer, tudo isso. E aí a Turma da Mônica vai se encontrar com ele através de um mecanismo do Franjinha, porque, enfim, Fernando Pessoa estava vivo em 1930, 1920, e eles conseguem trazer, então, através do Franjinha, para o ano de 2025. Então, trazendo aí uma viagem no tempo, além da literatura, dos poemas. Então, tudo isso, acho que é por isso que a obra se torna tão cativante mesmo. É muito bacana, é muito bacana. A proposta, ela é bacana, e quando você vê ela materializada num veículo, né, num livro
tão bacana assim, né? Você dá aquele orgulho, né? Porque Nossa, com você encontra certeza. a língua portuguesa pura, né? Do Fernando Pessoa, com uma série de personagens tão carinhosamente queridos, né? Queridos pelo pelo povo. público brasileiro, né? Essa Sim. junção E tem a parte do português de Portugal também, que traz muito parte do vocabulário de um português que não é falado aqui no Brasil, mas que a gente também carrega muitas coisas do nosso Brasil mesmo, né? Sim, Então também sim. tem essa parte de você também aprender um novo vocabulário, não falar uma nova língua, porque Uma variante, eu acho é uma né? variante Uma linguística, variante isso. linguística, né? Então a história é muito bacana mesmo, eu espero que todos possam conhecer. Porque é interessante, né, essa variante linguística que existe, até para que o leitor conheça, né, essas diferenças que são completamente normais em uma língua, né, porque a língua está em constante movimento. Então, até quando Isso. a gente pensa numa unificação, né, entre a língua portuguesa que ocorreu, essa unificação é no aspecto formal, né, porque a Isso. oralidade, a conversa, enfim, os termos continuam. Além disso também, bom, primeiro que o Fernando Pessoa não sabia que ele tinha se tornado uma pessoa, Isso. um escritor conhecido, com status e tudo mais, nos pontos turísticos que vocês foram colocando. Mas também é importante ressaltar que o Fernando Pessoa vai ensinar os personagens da Turma da Mônica a versejar, a fazer versos. Fazer poemas, Então a gente consegue quadrinhos. perceber que o livro foi pensado para ser utilizado em sala de aula. Sim. Sim? Tanto com a questão da variação linguística, como também pela questão de o Fernando Pessoa ensinar a Turma da Mônica a fazer versos. E assim, essa questão de pensar pedagogicamente o livro, isso também faz parte do seu trabalho? Faz, mas nessa parte eu também tive muito apoio do José, porque ele já é muito envolvido com a questão pedagógica em outras obras dele. Então ele já tem esse pensamento, essa visão de que ele já consegue trazer no livro a ideia que ele quer. E a gente também vai fazendo os ajustes, mas o principal foi do próprio autor que já trouxe isso e que é uma proposta muito interessante, coisas que a gente vai aprendendo. Eu sozinha não conseguiria, mas com ele, mostrando a visão dele, agora consigo trazer isso para outras pessoas, outros autores ter esse mesmo pensamento que ele teve. Então eu acho que isso também é muito bacana, porque ele sempre pensou, como que o professor vai trazer, como que a professora da educação básica vai trazer isso. Então a gente precisa de um vocabulário no final, a gente precisa de um apêndice com curiosidades. Então é tudo pensado nessa parte, além da história, também trazer os paratextos, que a gente chama de paratextos, são todos esses textos que tem de apoio, que é o texto que vai ter aqui, que vai ter na quarta capa, tudo isso é um paratexto que ajuda o leitor a se envolver na história, a saber mais sobre a história e conversar com uma criança, e estimulá-la ela a pesquisar mais, a saber mais sobre o autor, Fernando Pessoa. Tem até uma parte dos poemas que traz no final dos livros, não sei se eu posso mostrar, mas trazendo aqui também. Tudo pra gente conhecer e se envolver mais com o próprio escritor. E que assim, né, você falou sobre a questão até das pessoas do Pessoa, né, da questão... É uma parte muito complexa. Né, dos heterônimos do Fernando Pessoa, mas ele também escreveu poemas infantis. Poemas infantis, E aí sim. deu para perceber também essa pesquisa, logicamente, para a inclusão desses textos infantis, porque é uma outra parte aí, meio, vou dizer, né, meio geral, desconhecida sobre o Fernando Pessoa, né, essa parte infantil. Eu vou pedir uma interrupção aqui para avisar o nosso público que de vez em quando você vai ouvir vozes falando e a câmera está distante. Isso aqui é fruto da técnica aqui deste que vos fala, que às vezes se perde aqui. Então a pessoa está falando e a câmera não está focalizando nela. Então, mas isso vocês relevem, porque o importante é o conteúdo do que está sendo dito pela nossa convidada, a Mariana Canedo. Viu, Mariana, na verdade, ele está com o aparelho que o Franginho utilizou para trazer de volta, né, o Fernando Pessoa. Máquina Então ele está portátil. trazendo vozes aqui também nesse estúdio. Vamos viajar na imaginação, né? Isso, com certeza. E aí, vamos lá, a gente vai conversar logicamente, como o Edgar falou a respeito depois de você, o pessoal, mas já que nós estamos nessa parte da literatura, você comentou sobre um projeto muito interessante envolvendo crianças
que são crianças de Minas que trocaram correspondência, porque hoje quando se fala sobre cartas, por exemplo, né, este ano nós tivemos o lançamento de Cartas de Amor, do Fernando Pessoa, aqui no Brasil, Sim. que foram as cartas que o Fernando Pessoa escreveu para a sua namorada Ofélia, né? Enfim, e aí um projeto bastante interessante aí, envolvendo também o José Santos, né? Você trabalhou também, você trouxe o livro depois para mostrar, eu também trouxe um outro livro que é diferente, né, do seu livro, e que é a troca de correspondência. Bom, já é interessante porque hoje a correspondência mesmo por escrito, né, já não é tão comum, Não, né? não é. Então já começa por aí. E aí a troca de correspondência entre brasileiros, pessoas de Minas, se eu não estiver enganado, Tá certo. com pessoas de Portugal, Óbidos. E também eu acho que até envolveu também, em outros momentos, países africanos ou não? Neste específico, não. Não. Mas tem outros projetos que envolvem diferentes localidades, né? Que seria os africanos, Moçambique. Eu acho que são esses que ele já tratou. Mas esse daqui é especificamente Portugal. Óbidos, Cascais, Póvoa de Varzim. Tem um monte de escolas aqui, depois das escolas de Portugal, que a gente pode ver. Lagos. Seriam as trocas entre as crianças dos municípios de Minas Gerais também, principalmente Conceição de Mato Dentro, com as crianças lá de Portugal. Então, vou mostrar a capinha aqui. Escolas que se abraçam, chama... Peraí. Eles. Aí. Aí, tá dando foco. Escolas que se abraçam. Está mostrando o livro. Como é o nome do livro? É Escolas que se abraçam. Escolas que se abraçam. Isso. Isso. Trazendo essa proposta realmente das escolas se comunicarem através das cartas. Mas o mais interessante talvez seja no contexto em que isso aconteceu, que foi na época da pandemia, em 2020. Então, tanto as crianças daqui de Minas quanto de Portugal estavam vivendo a mesma situação. Estavam longe das escolas, longe dos amigos, longe dos professores. E como você mantém uma rotina normal no meio desse caos que todo mundo viveu, ainda mais sendo crianças. A gente já tem uma consciência do que estava acontecendo, mas as crianças não. E elas sentem falta do convívio social, de como que elas vão ser alfabetizadas. Enfim, muitas questões, né, que nem eu sou especialista para dizer. Mas então foi um projeto para tentar fazer essas crianças se comunicarem e manter um contato através das cartas mesmo. E trocando mensagens de esperança, mensagens sobre a rotina delas mesmo, sobre o que eu fiz, sobre o que eu brinquei, ou o que eu tenho aqui de cultura, o que eu tenho da minha gastronomia aqui de Minas, que é riquíssima. Então, as crianças contando o que é pão de queijo para crianças de Portugal, entendeu? E as crianças também de Portugal falando sobre a cultura deles, sobre a gastronomia, o pastel, exatamente. Então, teve essa troca de cultura, troca de mensagens, troca de esperança, num momento que acho que todo mundo precisava. Então, acho que esse é o principal ponto que me pega nesse livro. E existe alguma situação, né, Edgar, ali especial, assim, nesse livro, alguma correspondência que você leu, que mexeu com você se emocionou? Olha... Ou que ficou marcado? Olha, por exemplo, aí a Conceição de uma... Isso aqui, no caso, é a Cachoeira do Tabuleiro, né? Isso, vai trazendo as imagens. imagens. A cachoeira do Brasil e a cachoeira mais alta, né, de Minas Gerais. Deixa eu pensar. Eu não lembro exatamente, mas, por exemplo, aqui já tem uma mensagem de um aluno falando que as mães viraram professoras e as professoras youtubers. E você vê, a criança, realmente o professor virou uma youtuber, porque ela precisava continuar assistindo as aulas. Você virou youtuber pagando. Nossa, foi complicado, viu, Maria? Foi complicado todo mundo se adaptar, né? E aqui em Exato. Conceição, a gente vê que eram pessoas também um pouco mais simples. Então, como chega a internet lá? Como que eles têm acesso a tudo isso? Então, foi muito bacana. E também tem as fotos das crianças de máscara. Tem uma parte que fala sobre brincar de máscara e como as máscaras tiveram que ser readaptadas também para as crianças, né? Usarem, porque mesmo voltando na rotina, todo mundo continua usando as máscaras e teve que se adaptar ao novo normal, né? Tem até a Mona Lisa de máscara. Mona Lisa de máscara, mano. É leitura. Isso. Mariana, você escreve? Não. Já me perguntaram muito isso, mas eu não escrevo. Eu acho que eu sou mais de trabalhar no texto dos outros do que no meu.
Ou ainda não me aventurei no mundo da escrita, também pode acontecer em algum momento da minha vida. Mas deseja? Talvez. Talvez. Mas acho que seria mais para uma parte mais tipo de jornalismo mesmo, sabe? De artigos. Acho que ficção ainda seria um desafio muito grande. Eu teria que começar com outras partes de não ficção para ir me aventurar na ficção. Ainda mais poesia, então eu acho que daí não. Gosto de ler, mas eu acho muito difícil. Você passar os sentimentos por meio dos poemas, por meio dos versos. Se eu entendi bem, você tem um pé no jornalismo, é isso? Ou não? Tenho. Foi uma das opções que eu pensei na vida, de seguir o jornalismo mesmo até eu descobrir o meu curso. Mas ficou como uma segunda opção, ir para o jornalismo. Preferia jornalismo a letras, por exemplo. É interessante. É uma escrita também que traz muita responsabilidade, né? Né? Por noticiar, né? Por relatar fatos ou... né? E passar tudo isso de forma escrita Perspectivas, também. né? E tem que ter a concisão, né? E o conteúdo. O jornalismo exige uma linguagem diferente. Ela não é tão coloquial, ela não é rebuscada, ela tem que ser mais estrita, né? Do ponto de vista de se ater o quanto mais possível a relevância dos fatos. Ter uma linguagem neutra, fazer a apuração. Isso. E eu gosto de pesquisar, então eu acho que isso que me levou a escolher o jornalismo, assim. Pesquisar, ver se tá certo, buscar fontes, escrever tudo certinho. Então tem esse trabalho de pesquisa, assim. Que saudade eu sinto desse jornalismo que você está se referindo aí. Eu não sei se isso é assim na prática ultimamente, né? Mas é o que a gente tem de idealizado. Eu não vejo esse jornalismo mais sendo praticado, não, a consulta às fontes. Hoje o jornalismo, grande parte, não vou ser leviano de dizer todo ele, mas grande parte hoje é alimentado pelas fontes oficiais. E depois, se alguém reclamar, eles vão lá e corrigem, faz uma errata qualquer. E tal. É complicado. Tá muito fácil se escrever jornal, é só esperar, vem a notícia da fonte, vem ou da prefeitura ou da Câmara. É que a internet está aí, né? O que tem de informações em mídias veiculando uma informação, nossa, aí é não totalmente se tem diferente. muita preocupação com a qualidade do que está sendo veiculado, com a veracidade, a consulta às fontes, o outro lado, né? Se ouvir o outro lado. Aí fala, nós procuramos o outro lado, mas não conseguimos contato. Isso basta, né? Isso parece bastar, não é isso? Sim. Eu espero que o jornalismo que você também. descreveu... Espero que tenha algum jornalista aí pra gente entrevistar e escutar o lado dele também. Exato. Né? Mas com certeza vamos ter em algum momento, né, Edgar? E Edgar, se você ganhou um livro aí, não ganhou? Mostre aí também. Eu ganhei um livro do José Santos. Eu vou buscar aqui o monitor aqui. Chama-se O Primeiro Livro de Poemas das Minas Gerais. Esse livro também teve a sua participação, é isso? Teve. Mariana, você trabalhou na editoração dele. Trabalhei. Então eu comecei com Escolas que se Abraçam, depois eu fui para esse, depois eu fui para Mônica. Nesse daí eu me envolvi um pouco mais desde o começo, porque era só eu e o José. Ele publicou de forma independente também, então não tem nenhuma editora envolvida. Então ele me passou os poemas que ele tinha, que eram muitos também, não entraram todos. E eu já fui ajudando na parte... A revisão, assim, num livro de poemas já é, assim, a gente vê se tá tudo certo, mas não tem muito o que intervir. Como num livro de ficção, por exemplo, que exige pesquisa e tudo mais. Então foi um livro um pouco mais simples de mexer no texto, mas o que ele deu mais de trabalho foi a parte da editoração, a parte da edição, porque a gente tinha o texto, a gente tinha que ir atrás do ilustrador, a gente tinha que fazer uma capa, a gente tinha que fazer orçamento com as gráficas para ver onde vai imprimir, porque, enfim, como é uma forma independente, vem tudo dele, ele que banca a impressão, e a gente precisa saber onde a gente está imprimindo, escolher o papel da capa.
Então, tudo isso foi uma parte mais de assistência editorial que eu gosto muito. Gostaria até de seguir mais nessa parte de assistência, de consultoria, porque é pensar no livro como um todo, não só o texto, mas o que a gente vai colocar, quais poemas a gente vai colocar, em que ordem. Vamos falar com o ilustrador aqui porque está faltando uma imagem, ou a gente trocou o poema, a gente precisa de outra ilustração. Então eu ajudei bastante nessa parte, foram meses de trabalho, parece simples, mas deu muito trabalho. E ver esse resultado final aí impresso é emocionante. E pelo que dá para ver, assim, o livro ficou muito simpático, né? Ficou harmonioso, a capa com a imagem ficou realmente bem harmoniosa. Parabéns, é um belo trabalho de editoração. Viu? A gente contou com um ilustrador profissional, né? Mas, enfim, tudo isso faz parte para fazer um bom trabalho, né? Sim. Você acaba trazendo pessoas que podem colaborar para melhorar, né? Você fica segurando as cordinhas, mas tem várias pessoas profissionais envolvidas nisso. Organizando e você, tudo. como editora, imagino que seja a quem... tem que cobrar, tem que falar, falta né? isso, falta aquilo, a gente precisa entregar. Coordena para que as coisas aconteçam a tempo e hora e com a qualidade desejada. Porque assim, normalmente a gente acaba começando um projeto, às vezes a gente não tem uma data para terminar ele. Então a gente vai deixando outras coisas acontecendo juntos, eu também trabalho como freelancer para ele, então assim, não é nada muito fixo. Mas daí a gente tinha a Feira Literária de Tiradentes, a FLIT, que ia acontecer, eu não lembro, foi 2023 isso, eu não vou lembrar a data. Mas aí deu pressa, porque daí a gente precisava lançar lá, porque enfim, Tiradentes, um município de Minas Gerais, a gente tá falando de um livro de Minas Gerais, então o livro precisa estar pronto. Aí bateu o prazo e daí a gente teve que correr atrás de tudo para estar tudo impresso, para ele levar esse livro e fazer o lançamento lá na Feira de Tiradentes, o que deu certo. E ainda bem. Com a Turma da Mônica foi mais ou menos parecido. Foi. De correr contra... De correr também. Porque tinha não só Poços, mas tinha a Bienal do Rio de Janeiro também. Exato. Então eles precisavam levar o livro de lá. BH também, não era? Ou não? De BH eu não sei. Chegou a lançar lá, porque eu lembro que depois ele iria para... Acho que ele comentou em BH, que em BH também. O ilustrador seria o Otávio Bressani? Otávio Bressani. E aí você trabalhou na pesquisa e na assistência editorial. Isso. Né? Perfeito. Bom, então vamos lá. Vou fazer uma pergunta agora aqui. Né? A parte pessoal a gente vai deixar para depois, viu, Edgar? Tá bom? Porque já que ela falou a respeito da troca de correspondência durante o período pandêmico, e nós tivemos no ano passado, né, a 6ª edição dos Retratos da Leitura no Brasil. Isso, sei. E os números foram extremamente preocupantes. Bom, eu trabalho com literatura, você trabalha com livros. Isso. E o que é trabalhar com livros hoje, na sua concepção, sabendo que, por exemplo, 53% dos brasileiros, de acordo com a pesquisa do ano passado, certo? Retratos da Leitura no Brasil, não leram nem um trecho de um livro. E quando se fala livro, nós estamos falando de qualquer livro. É a Bíblia, que é o livro mais lido no Brasil, certo? Sim. Até os livros de autoajuda, de misticismo, esoterismo, que também são muito populares, de tudo. Então, o que você vê? Porque assim, é muito normal a gente escutar assim, a questão editorial no Brasil está em crise. Você acha que está em crise? Como que você vê esse número? Tudo bem, nós tivemos o período da pandemia, então nós tivemos, né, uma perda aí de praticamente 7 milhões de leitores, de acordo com a última pesquisa, que eu acho que é 2019. Né? Então, ou seja, é uma preocupação. É uma preocupação. E até, por exemplo, hoje, numa sala de aula que eu estava trabalhando, aí como eu tinha, né, visto a pesquisa, aí eu aproveitei também e perguntei, gente, quem que leu um livro inteiro nos últimos 3 meses? Porque essa pesquisa mostrou também, né, que em relação aos brasileiros, somente 27% dos brasileiros leram um livro inteiro. Nossa, então, ou seja, os números são alarmantes. São. E você, eu, o Edgar também que escreve,
Nós temos essa relação com o livro e, logicamente, você quer fazer o livro e quer que chegue ao leitor. Eu quero falar sobre literatura também e quero despertar o interesse para as pessoas lerem. O Edgar quer escrever os livros, as crônicas e tudo mais e quer que seja lido. O livro bom é o livro que foi lido, né? É verdade. Eu que chegou ao seu público final, né? Tipo assim, você tem um livro guardado e ele não chegou ao público, você tem um livro editado e ele não chegou ao público, aí fica complicado. Mais do que gostar ou não gostar, é preciso ler. Para você formar sua opinião primeiro. Exatamente. Eu até falo para os alunos, né? Mas se você gostou, eu não gostei. Mas que bom que você está falando que você não gostou, porque pelo menos você leu, aí você pode opinar. Exato. Então, esse panorama, né? O que você acha? O que você pensa? Nós tivemos, logicamente, temos aí um crescimento, né, de pessoas que ficam conectadas. Tivemos a pandemia, mas é um número que assusta, assustador, né? Sim. É preocupante. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Nossa, é uma pergunta muito difícil, porque a gente não vai ter uma resposta. Não sei o que eu penso, porque assim, é complicado, porque quando a gente está envolvida por pessoas que são apaixonadas por livros e por leitura, a gente parece que está vivendo num nicho e numa bolha. Onde todo mundo lê, onde todo mundo está sendo feliz, está comprando livros. Mas não é assim. E aí, o Pagan tem mais experiência com o público jovem, com as escolas, que você está mais em contato com a realidade. A gente de fora, produzindo livros, parece que a gente está só produzindo e que as pessoas vão comprar e que elas vão ler. Então, a gente fica com essa expectativa e que, no fim, a gente sabe, quando surgem essas pesquisas, que não é bem assim. E eu também trabalho com literatura infantil, então eu também vivo num mundo idealizado, onde está todo mundo lendo os livros e tudo mais. É o sonho, né? Mas é uma questão muito complicada que eu não sei nem como começar, porque envolve muitas questões, inclusive telas, né? Que já é outra questão que está prejudicando a concentração. Até mesmo eu, como uma pessoa que consome telas, consome leitura, às vezes tem horas que eu prefiro ficar no celular. Tem horas que eu não consigo me concentrar para ler um livro. E assim, tá tudo bem, porque a gente vive nesse mundo atual, onde a gente está imerso de telas. Mas quando a pessoa já não tem esse hábito desde a infância, ou sei lá, a partir da adolescência que seja, porque muitas pessoas começam a ler na adolescência, aí que surge o problema. Porque como que a gente vai fazer um adulto ler se essa pessoa não criou um hábito, ou nunca foi numa livraria, nunca pegou um livro para ler inteiro? Não vai ser a prioridade na vida dela. E isso também é uma questão sobre o preço dos livros, que também não está barato. Mas enquanto o livro não se torna um objeto de desejo, uma prioridade na vida da pessoa, ela não vai adquirir um livro. Ela não tem essa preocupação. Então são muitas questões envolvidas que eu acho que tem que começar na infância mesmo e tentar fazer um movimento de mudar um pouco a situação, nem que seja assim, esses, por exemplo, clubes de leitura, em que você faz a leitura de um capítulo por semana. Ninguém precisa ler o livro inteiro em um dia. A gente não está competindo, a gente só quer que a pessoa leia um pouco. E é assim que ela vai começar, lendo um pouquinho a cada dia, vai criando hábito. Você falou do clube de leitura, me perdoa, não era a intenção interromper, mas eu participo de um grupo de pessoas que escrevem habitualmente, né? Algumas têm livros editados, né? Pessoas assim de muito maior qualidade literária do que a mim, né? Mas eu participo e a cada 15 dias a gente se reúne virtualmente para avaliar um texto de alguma das pessoas que faz parte do grupo. Então, as pessoas são convidadas e tal. E aí se discute, a pessoa fala sobre a família que saiu da Espanha em direção ao Brasil e quando chegou aqui, a escritora ainda estava na barriga da mãe. Então ela escreve a percepção dela, de como se ela estivesse vivendo aquele momento. Então, e todo mundo participa, a gente levanta a mão lá e faz. Quer dizer, esse estímulo deveria ser, né, mais democratizado, mais pessoas. Com certeza. Né? Isso fica muito restrito a um círculo pequeno. E às vezes a gente, quando fala isso,
a gente fica até com um pouco de vergonha, falando, mas né, por que eu, né, que não sou um escritor de renome, eu estou envolvido com pessoas tão interessantes, falando de coisas tão interessantes. Mas isso é um estímulo também, né? É um estímulo. Eu acho que é isso também que falta. Falta o grupo onde você pode se abrir, onde você pode conversar sobre as suas leituras ou sobre você não estar lendo, que também é normal. Então, eu acho que os amigos, ter um grupo, assim, um incentiva o outro. Porque não vai ser de um dia para o outro que você vai numa biblioteca, você vai pegar um livro e você vai gostar. E esse processo de saber o que você vai gostar, saber que você não vai gostar de tudo, e aí criar o seu próprio gosto. E também ler livros que você nunca pensou em ler, que você quer dar uma oportunidade. Eu acho que está tudo envolvido, assim. Eu me lembro que no áudio que você nos mandou, no briefing, você fala do clube de assinaturas. Isso. O que é um clube de assinaturas que você participa ou coordena? Não, é o meu trabalho fixo mesmo. Essa empresa de São Paulo em que eu trabalho é o Clube de Leitura Quindim, que é um clube de assinatura de livros infantis, que a pessoa assina, paga um valor mensal e todo mês chega um kit em casa com um livro. 1, 2, depende do pacote que você assinar. E são livros infantis, para crianças de 0 a 12 anos, dependendo da faixa etária, a gente divide certinho, mas é uma forma de você ter sempre um livro novo chegando em casa. E o estímulo da surpresa que é muito bacana, porque você não sabe qual livro vai chegar. Tem uns spoilers que a gente solta, mas assim, para criança é uma surpresa. E o pacote vem todo com o nome dela, vem fofinho, assim. Ganha um brinde também? Às vezes, de vez em quando, vem um brinde com um propósito. Não são Eu assinava as revistas brindes. do Maurício de Souza. Então, tinha essa parte antigamente, né? bastante dos clubes. Na época Círculo do Livro. em que os meus filhos eram pequenos, eu assinei durante muitos anos os livros do Maurício de Souza. Então a gente recebia em primeira mão lá as revistinhas de todos, do Cascão, da Mônica, do Franjinha, do Bidu, né? E do Chico Bento, meu personagem favorito é o Chico Bento. Pois é. Enfim. Então, mas é esse sentido mesmo, de você assinar, receber, e aí tem todo o estímulo com os pais também, de lerem junto com a criança. É lógico que você não vai ler com uma criança pequena, porque a pessoa, ela não sabe ler ainda. Mas, inclusive, quando ela já tem 10, 12 anos, que é a última faixa etária com que a gente trabalha, também ter esse acompanhamento da leitura compartilhada. Não é só mais a leitura com a criança, uma leitura sozinha. E estimular esse hábito mesmo com os livros que chegam, com os brindes, com o conteúdo que a gente envia, criando conexão, criando afeto. Porque a leitura está muito ligada com o afeto, que é uma coisa que a gente sempre fala lá. Então, quem é a principal pessoa da família que lê com uma criança? Normalmente é a mãe. E é aquele momento que a criança vai sentar no colo e vocês vão passar um tempo juntos. E eu acho que é isso que cria a memória afetiva na criança, de que o livro vai trazer bons sentimentos, vai trazer emoções gostosas, vai trazer conversas em família, mesmo que sejam conversas difíceis, porque a gente precisa falar sobre tudo. É a construção de memórias. É uma construção de memórias. E assim, se a criança já tem isso desde a infância, as chances dela continuar esse hábito no futuro são muito maiores. Ou de ela conversar em família sobre o livro que ela está lendo, estimular os pais também a voltar a ler, porque a gente sabe que a rotina normalmente é um impeditivo para a pessoa ler. Enfim, não tem como, às vezes, a gente conciliar tudo. Então, ter um filho que te estimule, vocês conversem, eu acho que tudo isso faz a diferença, não é só comprar o livro e ler. Você tocou num ponto, mas só você me deu um insight, uma ideia, não é exatamente, não vou cobrar de você uma resposta específica sobre isso, é mais uma provocação geral, mais até para o professor Fernando, né, que tanto conhece a literatura, mas às vezes eu tenho a impressão, essa é uma percepção minha, de que a literatura infantil ela é um pouco olhada com desdém. Sim. Pelos que se dizem literatos, né? Pelos que dizem que escrevem, que fazem poemas, fazem crônicas ou fazem livros, quaisquer que sejam, de quaisquer temas que abordem.
Mas dá a impressão de... Eu não me conformo, porque a literatura infantil deveria ser mega mais valorizada. Essa é a minha avaliação, porque é ela que deveria construir o leitor, né? E dar aquele impulso inicial, né? Ao interesse da criança pela cultura, pela leitura. Exatamente. Há um exagero da minha parte em fazer isso, porque eu conheço pessoas que escrevem livros infantis, né? Eu vou falar da Thaís, que eu gosto muito dos livros, é uma escritora talentosa, né? Cheia de bons livros infantis, né? A Thaís Faleiros, eu gosto muito dela e do esforço. E às vezes parece que não se tem aquele reconhecimento, apesar que ela já tem, né, um pouco esse reconhecimento pela persistência dela, pela a obra que ela já tem, que já é extensa. Mas é por aí, né? É sim. Tem até os dois pontos nisso. Tem a parte que você falou que a literatura é infantilizada, né? Porque a gente pensa em criança, a gente pensa em coisas infantilizadas e não é bem assim, né? Os livros, normalmente tem uns que a gente lê lá no clube, que a gente, assim, eu choro lendo um livro para crianças, né? E é emocionante, porque se te toca de uma forma que, assim, não vai tocar da mesma forma que uma criança, porque as vivências são completamente diferentes. Mas, às vezes, aquele livro fala o que você precisava ouvir, você como adulto. E isso é muito maluco, né? Então, assim, as obras literárias infantis, elas são muito potentes. Elas não podem ter esse estigma de ser um livro bobo, de ser um livro só para crianças. Eu não vou ler porque é infantil. Eu gosto de ir numa livraria e só ver livro infantil. Eu fui criado lendo Monteiro Lobato, né? Que hoje é também quase estigmatizado, né? Por essas questões ideológicas, né? De direita e esquerda, e o Monteiro Lobato. Porque antigamente, quando ele escrevia, ainda era comum você ter o empregado da casa e tal, né? Os apelidos que hoje são considerados mais pesados, mas havia uma certa pureza nas questões que ele trazia, né? Riqueza criativa, né? Dos personagens dele. Eu conheço todos os livros dele, né? Inclusive os de adultos. Mas e aí a gente vê, nós temos a Carmen Betim, que também é escritora de livros infantis. Ela fez junto com você uma das apresentações do meu livro de crônicas. Enfim, eu queria que o livro infantil fosse mais valorizado. Sim. Tem esse ponto também que, por ele já carregar esse estigma, também é difícil quando a gente manda um livro que é difícil, que é complexo, para uma criança pequena, e a família acaba não entendendo. Fala assim, não, isso daqui não é para criança. Mas porque ela gera conversas, ela gera outras coisas, não é uma história bobinha, é uma história com início, meio e fim. A criança consegue fazer sinapses bem complexas. Ela tem uma também, interpretação, né? Totalmente diferente do que a gente espera. E a gente cria muitas expectativas. A gente está embotado, ou a gente está já mais ou menos condicionado. A criança, ela compreende, ela faz leituras que a gente mal consegue atinar como que elas chegaram a tais, né, reflexões, conclusões, sei lá. Então acaba sendo um trabalho de letramento das crianças e também de letramento das famílias. Então eu acho que isso que movimenta bastante o clube e trazendo essa importância para formação de leitores mesmo. Eu acho que isso impacta muito as famílias. Porque a gente não fala só com criança, a gente fala com adulto também. Então isso já cria aquela sementinha de que eu também preciso ler, de que eu preciso conversar, de que eu preciso transformar a minha vida e a relação com a minha família também. É bem por aí. Eu tomo a liberdade de chamar aqui o nosso público, né, para que estimulem as crianças, né, a lerem, né, comprem livros para as crianças, acreditem que elas vão compreender, sim, e elas vão se desenvolver, o vocabulário fica mais a gente mais pode se rico, surpreender, né, com o que pode ter
acontecido através de uma leitura, né? O tanto pode surgir. Exatamente. É isso, fala, professor. Eu só queria, por exemplo, né, quando você falou, eu queria só retomar um pouquinho aí, que eu não queria interromper, mas quando você fala que às vezes, né, bom, às vezes eu, né, fico na dúvida se eu vou pegar o livro, se eu vou pegar a tela, e aí eu prefiro o celular. E aí, só para fechar aquela questão também da pesquisa, que é uma pesquisa de 130 páginas, então tem muita reflexão, a maioria das pessoas que alega que não lê, hoje, de acordo com a pesquisa, tá? É por causa da concentração, né? Sim. Que a pessoa não consegue se concentrar. E os maiores, né? A maior quantidade de leitores que nós temos é o público infanto-juvenil. Né? São as pessoas Sim. que mais leem aqui no Brasil, né? Então, acho que também isso é interessante, né? Acabar citando. E quando você falou do Clube da Leitura e falou justamente, né, que geralmente é a mãe que lê para o filho, né? O público que mais lê entre o público masculino e feminino é o público feminino. Então, ou seja, nós temos tudo isso, né? E foi muito bom, né, também citar essa literatura infanto-juvenil, citar a Thaís, né? Thaís, que está na Bahia, então quando vier já entra em contato, né, com a gente, para marcar também um programa aqui com a gente. O Sérgio Nardini também, que acabou, né, nosso amigo, que acabou de lançar um livro infanto-juvenil, né, infantil. E aí eu quero aproveitar o comentário do, né, meu amigo aqui Edgar, que falou a respeito do Monteiro Lobato. E é muito importante isso, bom, porque primeiro, você precisa pensar o escritor no seu período. Sim. Infelizmente foi daquele jeito, infelizmente foi daquele jeito. No tempo dele era assim, né? Então Sim. Infelizmente era daquele jeito. E aí nós tivemos várias polêmicas, não só com Monteiro Lobato, mas envolvendo Monteiro Lobato, né? Principalmente por ele utilizar, dentro da literatura infanto-juvenil, alguns termos preconceituosos e racistas que, felizmente, hoje a população tem conhecimento. Mas aí foram várias polêmicas, né? Uma das polêmicas, né, foi justamente o fato de tentar censurar que Monteiro Lobato não deveria mais ser comprado. Eu acho que faz programa, né, parte do Programa Nacional do Livro Didático, né, o Monteiro Lobato, lógico, né, distribuído nas escolas, por causa desses termos, né, que são racistas, né, mas é importante contextualizar e saber, logicamente, A mediação período... da leitura é tudo nesse caso. Exatamente. E era exatamente aí que eu gostaria de chegar, porque até houve, né? Porque a obra do Monteiro Lobato foi em julgamento. O Monteiro Lobato já estava morto e a obra dele estava sendo julgada. Nossa. E até propuseram a troca desses termos. É. E a troca desses termos, lógico, não ocorreu. Ia descaracterizar o livro, inclusive, né? É censura. E aí, já falando que eu gostaria justamente de chegar nessa parte da censura, né? Porque assim, você falou até da parte adulta do Monteiro Lobato. Bom, nós temos o livro de contos Negrinha do Monteiro Lobato, o conto Negrinha do Monteiro Lobato, que você vê ali uma ironia e uma crítica em relação a essa questão da desigualdade a partir da cor da pele, né? Esse preconceito racial. Mas isso aconteceu com Monteiro Lobato, aconteceu com Marçal Aquino. Marçal Aquino teve um livro, né, que foi escritor de amparo, né, Marçal Aquino. O livro que foi colocado como leitura obrigatória na Universidade do Rio Verde, em Goiás. Então a universidade chegou a publicar que essa seria a obra, mas aí houve lá uma pessoa que reclamou, que lógico não é da literatura, não é das artes, e aí para evitar a confusão, o livro então foi retirado da lista, que até a Academia Brasileira de Letras da época se manifestou. Recentemente também um dos grandes escritores da contemporaneidade, né, o Jefferson Tenório, teve a obra também na sua pele questionada no Paraná, em Goiás, e mais um estado agora que eu estou com receio de falar. Eu não sei exatamente. Melhor então eu não falar, mas esses dois estados eu tenho certeza. Então vamos lá. O que você acha sobre essa questão polêmica, de censura, polêmica? Monteiro Lobato, que é um escritor lá do início do século XX, e esses escritores contemporâneos, né? Marçal Aquino, Jefferson Tenório, que também tiveram obras aí bastante, né, contestadas por pessoas, né,
que a gente pode contestar o conhecimento também que essas pessoas possuem de arte, de literatura e tudo mais. Sim, teve até uma obra do Ziraldo. Do eu Ziraldo não lembro me qual foi o livro dele, mas foi um livro infantil do Ziraldo também, que entrou na mesma polêmica de ter que ser retirado de escola, e a gente fica, gente, como assim? Ziraldo, calma, né? Vamos contextualizar a obra. A Bolsa Amarela também. A Bolsa Amarela também já Não teve. é da Bujunga? Da Lígia Bujunga, Isso, porque fala, não sei... Ela quer ser arco-íris, menino. que ela quer ser menino. Ela queria ser menina. E Era uma aí das já vontades. interpretaram, no caso, como uma mudança de gênero. Já levaram para tiraram do contexto. Eu acho Para falar que sobre literatura tira... infanto-juvenil também, que é a parte que Sim. você está trabalhando agora. Então, Na faculdade a gente teve uma matéria sobre literatura infanto-juvenil e a gente tratou sobre as censuras que a literatura sofre ao longo do tempo, assim, e a gente continua surgindo esses casos em pleno 2025, que a gente acaba até se surpreendendo com obras que já estão em veiculação há tanto tempo, como o Ziraldo. Monteiro Lobato também tem várias questões, e também já estava na mídia há tanto tempo, mas são obras que vão surgindo assim e vão sendo ressignificadas e tiradas do contexto, e a gente tem que parar, pensar, analisar antes de retirar de todas as escolas, porque não é assim que funciona. Mas assim, Monteiro Lobato já é uma coisa que já está tanto sendo discutida na faculdade, e o pessoal de letras sempre é citado em qualquer conversa que a gente vai, cita o Monteiro Lobato. E é complicado, porque eu sei que não pode censurar, mas eu acho que é isso. A gente precisa de uma mediação, ou a gente precisa de uma nota de rodapé, a gente precisa contextualizar a obra em que momento que ela foi produzida. Não dá pra gente censurar e ninguém mais vai ler Monteiro Lobato, porque a gente sabe o valor literário que ele tem. E ignorar, né? A gente não pode ignorar aquilo uma que coisa aconteceu. Que aconteceu, exatamente. Na verdade, muitas vezes nós temos que justamente, né, saber o que aconteceu e aprender com os erros para evitá-los. Sim. Tanto que eu lembro que tem uma edição da Companhia das Letrinhas que traz as notas de rodapé como se fosse uma conversa entre os próprios personagens. Então a Emília conversando com a Narizinho, e aí naquele termo específico que pode ser considerado preconceituoso, racista, tem essa conversa entre as próprias personagens, criticando, debatendo, trazendo o contexto do que significava aquela palavra e de por que ela está lá. E eu lembro que eu estudei essa edição, até porque quando terminei a faculdade, eu fiz o TCC. Eu também escolhi uma obra que tá fora do mercado, nunca mais voltou. E quando eu fui fazer a reedição dessa obra, também encontrei muitos termos preconceituosos. E eu fiquei, o que eu vou fazer agora? Porque eu quero republicar esse livro como um projeto da faculdade. E ele tinha valor sentimental para mim, e eu também não queria ignorar a obra. Então, eu pensei exatamente nessa fase da mediação, de como manter aquela palavra, não substituir, tratar, né, dessa questão, não trazer um sinônimo, deixar ela lá, mas de uma forma que ninguém se sinta ofendido e que a gente possa entender, justificar e, né, entender por que a gente não faz mais isso, porque não é certo usar tal palavra, e justificar tudo isso. Ainda é um tema muito polêmico, a gente não sabe muito lidar com textos assim, mas a minha opinião é realmente não censurar, é trazer para o debate. Enquanto ele estiver para o debate, a gente puder conversar, tá tudo bem. A gente só não pode ofender ninguém e nem fazer umas edições ignorando totalmente o problema, nem que seja, sei lá, com uma apresentação no início do livro, falando que aquela obra traz termos. É que nem aquele aviso antes de começar um episódio ou alguma coisa. Você precisa avisar e saber assim, eu tô ciente dos problemas dessa obra. Que nem no filme, vai ter aquela estrobo, portanto uns pode efeitos, fazer os efeitos hipnóticos, pode fazer mal, mas você tem que explicar. Mas o alerta de gatilho, né? Mas não é censurar pura e simplesmente. Não é censurar, tirar de escolas. Porque do ponto de vista de conteúdo tem muita relevância. Sim. Essas obras são relevantes para a cultura pra brasileira, nossa história. Né, da língua portuguesa de uma forma geral, né? Todos esses que você mencionou. E posso também fazer um comentário que eu acho muito interessante, é assim, né? O seu apelo para a leitura, né? Pode, muito obrigado, né? É muito bom ter pessoas assim que, né, nos deixam falar. Muito obrigado, Edgar. Mas você sabe que, assim, a literatura infanto-juvenil, que nem, né, foi comentado aqui, de fato não é valorizada. E se você perguntar para uma pessoa, 5 escritores
brasileiros de literatura infanto-juvenil, é difícil até a pessoa pensar e falar. E eu me lembro uma vez que um amigo, né, foi pai, teve um filho, e eu estava em Campinas e pensei, vou ver uma literatura, né, um livro para comprar. E aí eu percebi também a dificuldade que é, principalmente em alguns lugares, de você achar um livro infanto-juvenil, infantil, bom. Aí o que eu percebi bastante? Não sei se eu estou errado, você pode me corrigir, mas há muitos livros traduzidos, né? E que assim, a tradução é feita de uma maneira que eu pegava e eu lia o livro assim, e eu não conseguia entender. Nossa. Né? E esse às vezes é um problema, porque você não valoriza aquilo que nós temos aqui, que nós temos, né, excelentes escritores e que são muitas vezes desconhecidos, e às vezes nós temos livros que vêm de fora, com uma realidade, com uma cultura, tudo de fora, com uma, né, fauna de fora, né? Praticamente uma colonização. Exato, uma fauna que não tem nada a ver, né, com o Brasil, enfim. Sempre o urso panda, os ursinhos. Porque assim, é interessante que eu lembro de um texto que eu li há muito tempo, né, que as crianças às vezes sabem mais dos animais, né, de fora do Brasil, né? Exótico, do que o animal mesmo que é típico da nossa região, né? Com certeza. Essa é até uma preocupação que eu aprendi muito sobre literatura trabalhando no Clube Quindim, então a gente tem muitas discussões sobre isso, né, de como a gente precisa realmente descolonizar o imaginário das crianças, que está totalmente permeado por essas animais ou culturas, ou até aquelas as casinhas que você desenha, são casinhas europeias, não são casinhas brasileiras. E como tá tendo um movimento na literatura para mudar isso, mas ainda não é acessível a todo mundo, assim. Se eu não estivesse lá, no lugar onde eu estou trabalhando, eu não teria conhecimento de todo a produção literária voltada para o público infantil atual. Porque são autores brasileiros, ilustradores brasileiros que ilustram a casinha do jeito que a gente vive, com o aquela talha de água, ou aquele piso, as plantas na janela, sabe? Bem brasileiro. Mas é isso, quando a gente vai numa livraria e tenta comprar um livro infantil, a gente não encontra. Até porque as pessoas que organizam, enfim, a parte física da livraria não tem esse conhecimento como a gente tem. Então vão colocar o que vende mais, ou o que é mais atrativo, que normalmente são livros com muitas cores, cores vibrantes, ou aquele personagem que está na TV que a criança gosta, e deixa isso em evidência, e os outros livros ficam escondidos. Então assim, é muito difícil a gente ter contato com essas obras. Como a gente vai ter? Não sei. Talvez através de um clube, como é o que a gente sempre fala, porque lá você vai ter contato com outros tipos de literatura, obras brasileiras, obras traduzidas também, mas sempre com uma curadoria, né? Porque assim, pais, famílias, a gente não tem tempo para ficar pesquisando, para encontrando a melhor literatura ou conhecendo todos os autores, é difícil. Então, às vezes a gente precisa desse trabalho de curadoria, que não só na literatura eu vejo crescendo, mas em relação a muitos produtos, que é o que os influencers fazem, é o que a gente vê no TikTok, é o que a gente vê no Instagram, porque se a gente não tem uma pessoa nos apresentando isso, que não faz parte do nosso nicho, que não está na escola, que não está no nosso trabalho, como que a gente vai conhecer? Através das telas, né? Então, eu acho que pelo menos nessa parte a gente tem um movimento aí de pessoas, de creators, de influencers tentando trazer essa literatura e trazendo essas obras mesmo que a gente não vai encontrar sozinho numa livraria online, numa livraria física. Então, assim, também não tem muitas livrarias físicas onde a gente pode encontrar, e a gente tem que ter essas pessoas especializadas que possam nos apresentar, né? Então, eu vejo esse movimento, mas ainda não é acessível a todos, infelizmente. E algumas indicações, então, para o público de literatura, infantil brasileira? Infanto-juvenil brasileira, além, logicamente, da Turma da Mônica, Encontro com Fernando Pessoa? Acho que as obras do Lalau e da Laura Beatriz, que falam muito sobre a fauna brasileira. Tem o Brasileirinhos, que é de poemas aos animais da nossa fauna. Então, assim, animais que correm risco de extinção. Então é muito legal para conhecer animais que a gente nunca ouviu falar, assim, pelo nome científico até mesmo, sabe? Então tem esse Laura Beatriz, Renato Morricone, que também apresenta muitas
muitas obras muito interessantes. Caio Zero, que tem um livro dele que chama Aqui e Aqui, que trata de uma realidade muito comum a muitas crianças, que conta a historinha de uma criança que ela vai dormir numa cama e ela acorda em outra. E é o grande mistério da vida dela. Fala assim, por que eu durmo numa e acordo na outra? E é aquela mãe que vai trabalhar cedo, pega o busão 4, 5 da manhã e deixa o filho na casa da vizinha, porque ela é empregada doméstica. Então é por isso que ele acorda em outra cama. Então, assim, trazem realidades brasileiras que eu acho que é muito importante as crianças terem contato, famílias terem contato com esse tipo de literatura mesmo. Faz a nossa realidade. Com certeza, porque a gente não pode desconhecer, né? A gente não pode fechar a porta e a janela de casa e imaginar que o que está lá fora não vai nos atingir em algum momento. Vai, a gente precisa conhecer, se acostumar, lidar com isso, né? E permitir que a criança também, né, seja criança e cresça sabendo o que ela vai enfrentar, como vai enfrentar, né? Com um olhar sensível para outras realidades. Ao invés de quererem adultizar as crianças, né? Que esse é outro tema que a gente poderia... Nossa, daria outro podcast. Só sobre enveredar, né? Porque passar livros que... Deixa eu voltar aqui para mim. Passar livros que as crianças não têm acesso a livros, mas vivem aí empetecadas, embonecadas, se maquiando ou se vestindo daqui ou dali, ou provocando situações que são típicas de adultos, né? Então é preciso permitir que as crianças sejam crianças, né? Permitir essa infância que está tão... Isso ainda a gente vai voltar a conversar, precisamos abordar esse assunto da adultização em algum momento mais à frente. Mas a gente já passou de 1 hora de conversa. Jura? Aqui. Juro. Não parece. Não parece mesmo. O papo rolou fácil, né? Verdade. Eu achei... papo interessante, gente relevante. E é uma gente relevante, como diz o nosso slogan aí, gente relevante e papo interessante. E eu acho que assim, você tem mais alguma questão? Eu preciso fazer uma questão, mas pensando em você, Edgar. Eu gostaria de saber um pouco da vida pessoal dela, né? Porque assim, a gente falou sobre trabalho, a gente falou sobre literatura, falou sobre o mercado editorial, nós falamos de tudo um pouco, mas aí agora, né, eu acho que, né, como o Edgar já falou, é uma família, né, conhecida na cidade, né, sobrenome Canina, você já falou um pouco aí da sua, né, quem é o seu pai, quem é a sua mãe, mas quem é você no sentido, o que você gosta de fazer fora essa questão trabalhista? Você tem hobby? Os hobbies? Meu hobby é ler. Que bom! Eu faço porque isso, eu acho que é o princípio, né, para quem quer ir para a área da editoração. Sim, acho que você tem que gostar de livros, ser apaixonada, porque, enfim, não é um mercado fácil, como a gente já falou, né? A gente tem muitas questões, as pessoas não leem, ou as polêmicas, como que você lida com tudo isso, como que você se mantém positivo perante um cenário que às vezes, né, para onde a gente vai correr. E então meu hobby é ler bastante. Também acabo trabalhando bastante com literatura infantil, então eu acabo vendo muitas matérias, muitas notícias sobre esse mercado aí que eu admiro muito. Leitura técnica também? Leitura técnica não muito, infelizmente. Acho que poderia ser mais, mas falta tempo às vezes, falta ânimo. Mas pelo menos estou aqui na cidade de Amparo, né? Não precisei ficar morando em São Paulo, que também foi uma coisa que eu não consegui fazer, não consegui me adaptar à vida paulistana. Tentei, mas não deu certo. E quando era na época da faculdade, a gente vai, são 4 aninhos, não tem problema, mas aí depois... Pelo menos um barzinho, uma baladinha de vez em quando. Não sou esse tipo de pessoa, infelizmente também. Deveria até sair. Ou felizmente, assim, depende da personalidade. Não há por que fazer um julgamento sobre isso. Não. Cada qual com o seu cada qual, né? Verdade. Mas então, eu fico por aqui mesmo. Pelo menos a gente tem vantagem das telas, vantagens da internet, é possibilitar esse trabalho remoto, que a gente pode trabalhar de qualquer lugar, entregando o nosso melhor, né?
Então eu fico por aqui à disposição para trabalhos, participar de conversas. São coisas que eu não tinha acesso, estou descobrindo um novo mundo aqui em Amparo, através do Pagan, através também do Cinefoto Clube, que eu também fiz uns cursos lá. Então eu acabo indo um pouco também para a parte da literatura, parte do marketing, porque é que eu trabalho atualmente também. Fiz curso de marketing lá, estou adorando conhecer pessoas e esse movimento cultural de Amparo que está crescendo, Logo, né? a gente vai trazer alguém do Cinefoto Clube para cá também para conversar. A gente, eu gostei do tem espaço. um monte Nossa. de gente na nossa mira, só que nós não temos o tempo que a gente precisaria para... Nossa agenda já está entrando em novembro. Jura? Olha, que chique. Tudo com confirmações e tudo, mas graças a Deus a gente Sim. vai... A É gente porque- deve estrear semana que vem. Ah, Exato. espero. É. Que bom. Porque acho que o que fazia falta pra mim aqui em Amparo era ter esses lugares onde eu poderia só passar um tempo, ir em centros culturais, coisas que tem em São Paulo, mas que quando eu tava lá eu não conseguia aproveitar. Porque N questões, ou você sai de casa, você já tem que pegar um Uber de R$50, e você fala assim, como que eu vou viver, né? Então, estando aqui nesse ambiente acolhedor, que eu gosto muito do interior, sair de casa só a pé, assim, vou lá na praça, vou lá no supermercado, é uma liberdade que, assim, não tem preço. E eu aprendi isso vivendo lá, não tenho as oportunidades que eu teria vivendo por lá, porque, enfim, é muito difícil trabalhar com assistência editorial de forma remota para uma editora, porque eles precisam dos livros lá, precisa que a gente avalie as coisas lá. Então, foi uma escolha, né? Mas eu acho que a liberdade, estar em família, estar perto de quem você gosta, faz toda a diferença. Tem o suporte. Então eu sou né? essa pessoa aqui, de estar no interior, legal. perto das pessoas, conversar. E agora tendo essas oportunidades de participar mais da cultura e de eventos, eu acho que faz toda a diferença também. É uma parte que eu não tinha e que está aquecendo o meu coração, assim. Que bacana. Eu vou pedir para você dizer aí o que você achou da nossa conversa e encerrar, fazer aí o seu comentário. Suas Dizer o que considerações quiser. finais. Considerações finais, nossa. As considerações finais, né? Considerações O epílogo. O epílogo. Epílogo, exatamente, os agradecimentos. Eu acho que a gente já falou tanta coisa que eu nem sei mais como completar. Mas eu gostei muito do nosso papo, não vi o tempo passar. Pra mim fazia, sei lá, 20 minutos que a gente tava conversando. No fim passou mais de 1 hora. Tem muitas coisas que a gente pode conversar. Eu já estou aqui em 57 minutos, mas já fazia uns 15 que a gente tinha conversado. Nossa. Eu tá esqueci vendo? de iniciar o relógio aqui. Mas isso é Papo bom. bom, Isso é. é bom. Mas é bom. É Sim. bom. E é uma coisa que eu gosto também. Às vezes eu tô trabalhando, tô escutando podcast, porque, enfim, eu escuto muito podcast de mercado editorial também, o da Companhia das Letras, Publish News, eu fico escutando enquanto eu trabalho. Então, assim, são papos muito interessantes. E, de qualquer forma, eu acho que a gente começa a escutar e a gente termina diferente depois que a gente termina toda a conversa. Porque, querendo ou não, a gente internaliza um pouco aquela conversa, gera alguns pontos que eu fico pensando depois, ou quantas coisas que as pessoas vão pensar de tudo que a gente falou aqui hoje. Eu acho que isso vai fazer a diferença. Então, só de poder participar disso, já estou me sentindo muito grata, muito feliz, e espero que, né, mude um pouco a vida de vocês, ou torne pessoas... Tentem buscar um pouco mais da leitura, da cultura, da arte, e que eu também possa contribuir um pouquinho, que seja para isso acontecer, né? Com certeza, foi muito bacana a sua participação. Obrigada. Eu fiquei à vontade numa área que eu não sou tão familiarizado, né? Como da editoração, mas fluiu bacana. Eu quero te parabenizar pelo trabalho. Obrigada. Foi a primeira vez que eu fiz algo parecido com isso, então, assim... Você viu? Então, eu tava nervosa, né, pra saber como que seria, mas foi muito bacana, foi melhor do que eu poderia imaginar. Mas nós também. É a primeira vez, assim, né? É a primeira vez de tudo, é pra todo mundo, então. Vamos aprendendo juntos, a gente vai melhorando. Devagarzinho a gente chega lá. Nós estamos aprendendo a fazer podcast, né? Ou videocast, como o que seja. Não é uma questão que a gente quer levar de uma maneira muito
careta, a gente quer fazer uma conversa mais informal possível, Acho que tem que ser explorando. assim mesmo. É bem mais gostoso, todo mundo se sente à Funcionou? vontade, funcionou. Então Funcionou tá bem. bom. Esse era o objetivo. Esse é o objetivo. Então é Certo. isso. É isso. Né? A gente fica por aí. Gostaria de agradecer, tá? Nosso podcast Palavraiada hoje, com a presença da Mariana Canina. E muito obrigado aí por estar aqui com a gente, Muito obrigada por pelo proporcionar convite. essa conversa. E até a A próxima, gente né? se vê. Até mais, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau, tudo de bom.